primeira coisa, o cabelo não deve ser cortado. Ainda que haja pessoas que digam que o cabelo deve ser cortado de vez em quando, cortar-se as pontas, porque é uma questão de cuidados para que ele desenvolva bem, isso é uma grande mentira. Não corte nunca o seu cabelo, ainda que possivelmente tenha motivos para tal. Ainda que o seu cabelo esteja em transição e queira fazer o chamado Big Shop, não faça. Ainda que o seu cabelo esteja muito estragado, quimicamente danificado, não corte-o. Cuide dele e verá que todos esse tipo de coisas serão superados. O segundo ponto, desfrizantes ou alisantes. Os desfrizos, como a palavra mesmo diz, eles tiram o frizz do cabelo. Eles tiram uma grande parte do cabelo, que é a vida do cabelo. É por isso que o cabelo, quando é crespo, fica mais liso. O cabelo morre depois que é submetido a esse tipo de práticas. Por isso, não desfrize o seu cabelo. Cuide dele simplesmente. Se o seu cabelo é encaracolado, não alise. Se o seu cabelo é liso, não encaracole. Use o cabelo tal como Deus deu. Do jeito que Ele deu, assim Ele quis para si e assim é o perfeito. Não existem cabelos perfeitos. O cabelo perfeito é aquele que Deus nos deu. O cabelo perfeito é individual. Cada um tem o seu cabelo perfeito. Não estrague o seu. Tranças e penteados diversos. As tranças, para quem não sabe, não são lícitas a Deus, pois está escrito em 1 Pedro 3:3. Mas o porquê que não são lícitas? Quando uma pessoa faz uma trança, cada mecha que vai compor a trança é a simbologia de uma serpente. E quando nós fazemos o entrelace entre as mechas, nós fazemos uma homenagem à deusa Medusa. As tranças feitas, elas simbolizam as 3 serpentes que são descritas no livro de Apocalipse, ou seja, as 3 bestas. Quando nós pegamos em 3 mechas, ou mesmo 2, para fazer uma trança, nós estamos a adorar a essa deusa, estamos a adorar também as serpentes, e isso é uma idolatria. Então, use os seus cabelos tal como eles são, soltos, porque Deus a fez com cabelos soltos. Deus não fez punhos, Deus não fez ganchos, Deus não fez travínculas, Deus não fez nenhum tipo de acessórios que hoje em dia nós temos acesso. Então use o seu cabelo tal como Deus fez. Pois pergunte-se, se você fosse Eva, que tipo de penteados faria? Se só havia a natureza à sua volta. Então é assim que nós devemos ser, tal como Eva, simples. A depilação é um assunto muito tratado ultimamente, principalmente por muitas mulheres. Ultimamente, as mulheres têm preferido a depilação para quase toda a parte do seu corpo, isso se não toda. A depilação tem atingido as axilas, os pelos púbicos, as pernas, os braços, sobrancelhas, buço e mais outras regiões. Mas vamos assim pensar, então por que Deus colocou tantos pelos espalhados pelo nosso corpo? Será que estes pelos não foram colocados no nosso corpo com uma certa intenção, com uma certa função? Então, vejamos. Seja qual for o método da depilação, tanto raspando com lâmina ou retirando com cera ou mesmo com laser, a depilação não é aconselhada, pois os pelos servem para diminuir a fricção existente no contacto de pele com pele. Não só falando de uma pessoa tocar na outra, mas de coisas mais simples, como por exemplo andar. Os pelos diminuem as assaduras nas virilhas e eles criam uma barreira contra as bactérias. Sem os pelos, as bactérias conseguem ter contato direto com a nossa pele, esta que devia ser a última barreira para elas entrarem em nossos corpos. Por exemplo, os pelos nas axilas. Eles agem como um anti-fricção natural entre o braço e o tórax. Essas mechas das axilas naturalmente mantêm a umidade longe da pele, o que ajuda a deixar a pele seca o suficiente para prevenir a colonização por bactérias produtoras de odor. Nos ouvidos, os pelinhos que nascem no interior do ouvido fazem a vez do filtro.
retendo as partículas de poeira e micro-organismos que teimam em entrar na região auditiva. As sobrancelhas servem para impedir que alguma sujeira, como o suor que corre na testa, entre nos olhos. Os cílios são como pequenas vassouras. Eles protegem os olhos de poeira e pequenos insetos que caem nessa região. No nariz, os pelos rígidos que ficam dentro das narinas são como pequenos filtros. Impurezas como poeira grudam nesses pelos e assim não são inalados. Nos pelos pubianos, principalmente nas mulheres, elas são a primeira barreira de proteção para o sensível canal vaginal. Mas para os homens, eles têm a função de manter a região mais aquecida e protegida. E mesmo os pelos das outras partes do corpo, como nas pernas, como nos braços, todos eles têm uma função, principalmente a de proteger o nosso corpo de muitas bactérias. Não podemos ignorar a principal questão: por que Deus colocou pelos no nosso corpo? E se nós não ignorarmos isso e pensarmos e perguntarmos ao próprio Criador o porquê disso, nós obteremos a resposta e não andaremos no erro. Melhor que eles permaneçam do jeito que eles estão, do jeito que eles foram colocados no nosso corpo. Nenhum tipo de depilação deve ser feita, nem meia cava, nem cavada, nem cavinha, nem nada. Mas atenção! O facto de ter pelos não quer dizer que esteja totalmente protegida de todas as bactérias e que será a pessoa mais imune e mais forte antibacterial do mundo. Não é isso. Pois se você não cuidar dos pelos que tem, você também será uma grande porta para outro tipo de bactérias ainda mais nocivas do que aquelas normais atingem o seu corpo. Por isso, lave bem todos os pelos, tanto os púbicos como das axilas, para que não haja nenhum rastro de sujidade, pois a sujeira também causa outro tipo de doenças e provoca outro tipo de bactérias e fungos. Quanto às axilas, lave-as muito bem, ainda com os pelos que Deus a deu, lave-as muito bem. Coloque um bom deodorizante, use roll-on, use pó-talco, seja lá o que for, o que Deus lhe indicar, o que for melhor para si, pois há pessoas que dão-se muito bem com desodorizante spray, mas outras que dão-se melhor com roll-on, e há quem misture, há quem usa limão, há quem usa pó-talco. Então veja o que é adequado para si, para que também não tenha um odor mau, um odor feio. Então cuide-se para que também não tenha uma má higiene. O nosso irmão Paulo adverte a que toda mulher deva usar o véu como símbolo de respeito e submissão a Deus. A mulher deve orar com o véu, pois com a cabeça descoberta, ela deixa de ter a privacidade que teria se orasse com o véu. Use véus bonitos, dignos de uma filha de um rei. E sempre que orar ou profetizar, ou seja, evangelizar, falar sobre a palavra de Deus, cubra a sua cabeça. Notará que a sua comunicação será perfeita com Deus durante a oração e a profecia.